Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? A informação é do site Carta Capital. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou para condenar mais 15 terroristas daqueles do 8 de janeiro, que fizeram aquela quebradeira no patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Mais 15. O ministro Alexandre de Moraes já condenou, e o voto oficializado pelo ministro Alexandre de Moraes foi no sistema do plenário virtual. E o julgamento vai até o dia 1º de março, que é o limite máximo para os outros ministros também votarem. Agora, tem dois ministros bolsonaristas, que eles estão passando pano para esses terroristas. E as penas propostas pelo ministro Alexandre de Moraes, nessa leva de mais 15, porque tem um negócio. Toda sexta-feira, agora, o ministro Alexandre de Moraes, logo cedo, ele já dá o voto dele para condenar. E tem outra, e cada leva é de 15. E sabe quantos já chegou? Já chegou em 80. Quer dizer, e ainda tem muitos, né? Porque tem muitos ainda que estão com tornozeleiras eletrônicas, porque esses que o ministro Alexandre de Moraes condenou, o que acontece? Esses é que estão presos, porque aqueles de tornozeleira eletrônica vão ser julgados depois. Então, primeiro tem que ser aqueles que estão presos. E tem outra. E as penas que o ministro Alexandre de Moraes deu para esses terroristas, de 14 a 17 anos de cadeia. Agora, além de puxar esse tempo de cadeia, eles vão ter que pagar uma multa referente àquilo que eles estragaram, porque o prejuízo que eles deram para o governo, detonando o patrimônio público, foi de 40 milhões. E agora eu não entendi por que o ministro Alexandre de Moraes propôs a multa de 30 milhões, que eles vão ter que fazer uma vaquinha entre eles para poder pagar esses 30 milhões. Agora, esse é o 4º bloco de processo dos terroristas que estão envolvidos e que fizeram aquele tremendo ato na Praça dos Três Poderes em Brasília. E ao todo, olha bem, já foram condenados 86 réus terroristas. Agora, ontem foram mais 13 depor na Polícia Federal. Os réus julgados pelo Supremo Tribunal Federal nessa sexta-feira pelos crimes de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, associação criminosa armada e danos qualificados de patrimônio tombado. Agora,
Esses aí, ontem, inclusive, já até citei, 13 foram depor na polícia. Inclusive o genocida Bolsonaro. Inclusive ele. Só que ele resolveu ficar de bico calado. Só que tem um ditado que diz assim: quem cala consente. E tem outra. Eles acham a defesa do Bolsonaro, vou lhe falar, é bem fraca. Porque olha bem, os policiais federais que foram fazer a audiência, o que acontece? Eles já têm todas as informações. Porque o que acontece? O Mauro Cid já delatou todo mundo. Então a polícia já sabe de tudo. E o que acontece? Eles vão com algumas perguntas para testar se aquele que está lá no banco dos réus, fala a verdade ou não. E aí o que acontece? O Bolsonaro com medo, porque isso é o único motivo, porque isso não é defesa. Você não falar não é defesa. Então o que acontece? Quem cala consente. Essa não é uma boa defesa. Agora, o Bolsonaro, que ele se acha muito esperto. Por exemplo, o Bolsonaro vai participar de um ato na Avenida Paulista, certo? Agora, aquelas outras pessoas que vão no ato têm que ficar esperto, porque a Polícia Federal vai monitorar o ato. E aqueles que pisar na bola, ofendendo o Ministério Público, ou o presidente da República, ou ofendendo alguém, e também pedindo a ditadura militar, vai ser preso na hora. Então, vocês que vão participar do ato, fiquem espertos. Fique esperto porque vai sair um monte de lá para a cadeia. Vai acontecer o que está acontecendo com esses. Olha bem, eu vou citar agora o nome dos terroristas do dia 8 de agosto, de janeiro, o ato, dia 8 de janeiro que eles fizeram, de 2023, para dar o golpe de Estado. Eu vou citar o nome dos réus que foram condenados ontem, certo? Ontem não, hoje, sexta-feira, pelo ministro Alexandre de Moraes. Olha bem, Bruno Guerra Pedron foi condenado a 17 anos por participar do ato. Antônio Carlos de Oliveira foi condenado a 14 anos por participar do ato. Barquete Miguel Júnior foi condenado a 14 anos também por participar do ato. Gesnando Moura da Rocha, 17 anos, participou do ato e dançou. Nelly Ronato Pelle, 17 anos. Pedro Henrique Gaudêncio da Silva, 17 anos. Paulo Eduardo Vieira Martins, 14 anos. Luzinei Tussi Casagrande Idelbrandi, 14 anos. Davidson Megumi Nagoshi, 14 anos. Japonesinho dançou. Dirceu Ribeiro de Assunção, 14 anos. Kingo Tanakashi, 17 anos.
Luceni Bernardi da Silva, 14 anos. João Antônio Pereira, 14 anos. Maria do Carmo da Silva, 14 anos. Esses terroristas são aqueles terroristas que ficavam com o celular na cabeça pedindo que o ET fosse salvar eles do comunismo e participaram do ato. Então eu quero lembrar bem aquelas pessoas que vão participar do ato que o Bolsonaro tá chamando, convidando para o ato. Fiquem esperto. Fiquem esperto porque o lugar de vocês também vai ser como esses terroristas que já estão na cadeia e vão perder um bom tempo na cadeia. Que eles cumpram e tenham bom comportamento. No mínimo, eles vão ficar uns 6 anos na cadeia. Agora, vão ter que aprender a respeitar a democracia, porque a democracia tem que ser respeitada. Agora, esse pessoal fascista, bolsonarista, eles não estavam respeitando nem a mãe deles. Nem a mãe deles eles estavam respeitando. E agora vão pagar, vão ficar na cadeia. Porque lá é um lugar de pessoas que não sabem sobreviver na democracia. Não sabem como sobreviver na democracia. Então, na cadeia, eles vão aprender o que é democracia. Certo? Porque eles estavam, sabe, querendo o quê? Eles queriam a ditadura. Agora eles vão saber o que é a democracia. Democracia tem que ser respeitada. Na democracia você tem liberdade para tudo, mas também tem normas. Você tem que seguir algumas normas, tem que respeitar os outros, certo? Não tem que ficar ofendendo as pessoas de graça, como eles estavam fazendo. Não viu aquele lá que tentou agredir o ministro Zanini no aeroporto? Agora ele está arrependido, está querendo pedir desculpa, porque não respeitava a democracia. E agora ele vai saber o que é não respeitar a democracia, porque a democracia tem que ser respeitada. Por isso que nós temos liberdade na democracia, porque nós já tivemos no Brasil ditadura militar, e nós sabemos o que é ditadura militar. Nós sabemos o que é. Sabe por que nós sabemos? Porque nós já tivemos. E esse pessoal bolsonarista, fascista, eles não sabem nem o que é o fascismo e nem o que é a democracia. Eles vão aonde a vaca vai. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. E eles são assim. Agora, as coisas e as pessoas e as entidades, tudo tem que ser respeitado. Agora, nós temos liberdade na democracia, mas a sua liberdade vai até onde começa a liberdade de outra pessoa. E esses bolsonaristas, terroristas que foram condenados, eles não respeitavam a liberdade dos outros. E aí estavam pedindo a intervenção militar. E tem outra. Aquele que for no ato lá do Bolsonaro, que vir com essa de pedir intervenção militar, vai ser preso no ato. Vai ser preso no ato. Então, vocês que não respeitam nada, tem que ficar espertinho.
certo? Porque agora o governo é um governo democrático. E na democracia, todos têm o respeito e todos têm que respeitar. Agora, vocês, como não sabem o que é respeito, o que é educação e o que é democracia, porque vocês não conhecem absolutamente nada e aceita aquilo que o fascistoide falava, inclusive não tomava nem vacina, porque muitos deles morreram por não tomar vacina ou morreram por ter tomado cloroquina, porque a cloroquina dava parada cardíaca. Aí o cara não morria de Covid, mas morria de parada cardíaca. E eles não entendiam isso. Aí eles falavam, mas não morreu de Covid. Não morreu. Mas morreu a mesma coisa, morreu por outra coisa, parada cardíaca que o dito cloroquina faz. O dito cloroquina, ele dá parada cardíaca. Então os idiotas bolsonaristas, inclusive médicos, teve até médico, teve um japonês que era médico, que defendia a cloroquina, morreu. Idiota é assim. Agora, o idiota, quando começa a respeitar as coisas, inclusive respeitar a ciência, porque a ciência é tudo no país. E a vacina é que salva, certo? Agora, esses terroristas condenados hoje pelo ministro Alexandre de Moraes vão ter que ficar bastante tempo na cadeia. Agora, espero que quando eles saírem daqui 10 anos, eles estejam melhor de cabeça e devem ter aprendido alguma coisa na cadeia. Porque pedir ditadura militar, golpe de Estado, acabar com o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil, como esses fizeram, tenha paciência. Agora, fizeram aquele ato dia 8, quer dizer, fizeram um ato antes, dia 12 de dezembro. Eles viram que não aconteceu nada e ninguém foi preso. Sabe o que eles fizeram? Eles falaram, aquele lá foi o teste. Ninguém foi preso porque a polícia militar do Distrito Federal estava mancomunada com os terroristas. Quer dizer, eles também são terroristas. Por isso que a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal está na cadeia. Porque são todos eles bolsonaristas. E vão ficar por muito tempo. Talvez até mais do que esses que foram condenados hoje. Agora, fizeram o ato para pedir o golpe de Estado para implantar uma ditadura no Brasil? Me poupe. Nós já tivemos ditadura militar. Nós sabemos o que é ditadura militar. Nós não queremos mais no Brasil ditadura militar, certo? Não queremos mais no Brasil ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então, se inscreva no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.